Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Caio César é oficialmente apresentado no Corinthians. E Corinthians faz pedido ao Flamengo por Alan. E também o Timão retoma conversas pela renovação de Angileri. Vamos ver aí como está a movimentação do Timão no mercado da bola e também uma entrevista exclusiva com Hugo Souza. Vamos acompanhar. O atacante Caio César foi finalmente apresentado pelo Corinthians e o garoto já mostrou personalidade. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava, onde o Timão abriu o treino para a imprensa e pôde observar o reforço de pertinho. Bora conferir. Uma alegria estar novamente aqui com vocês, e apresentar Caio, nordestino como eu. A apresentação do Caio César, na prática mesmo, aconteceu domingo na final da Supercopa do Brasil. Entrou e deu até assistência para o gol do Yuri Alberto. Nem nos meus melhores sonhos eu sonhava em chegar aqui no Corinthians já em uma semana, no meu primeiro jogo, já ser campeão com essa camisa e tendo bom desempenho. 1,68 m de altura a serviço de um grande sonho, que se realiza aos 21 anos. Driblando ao longo da jornada, muito mais do que laterais e zagueiros. Nos meus 13 anos eu fui dispensado da base do esporte pela minha altura. Passei por uma rejeição, ainda muito novo, né, pela minha altura, por tudo, mas lógico, graças a Deus, a base que eu tenho, a minha família, eles não deixaram eu desistir. E acredito que por ser baixinho, eu também sou um pouco mais rápido, um pouco mais ágil, isso também acho que ajuda no meu futebol. Não é algo que me atrapalha, eu acho que para mim é algo que me ajuda a ser baixo. Ponta, rápido e experiente, apesar da pouca idade, saiu cedinho para o exterior e vê nesse retorno ao Brasil uma enorme oportunidade em vez de um retrocesso na carreira. Me fez evoluir muito, né? Acredito que quando eu saí do Curitiba para Portugal eu era um jogador muito jovem ainda, que não tinha muita experiência. E eu não levo muito em consideração essa questão de ter voltado pro Corinthians porque não vinguei lá, porque vir pro Corinthians para mim é um prazer vestir essa camisa. E acredito que eu não estou dando um passo para trás, vindo para o Corinthians. Eu estou dando, com certeza, um passo para frente. O Caio César deve ganhar mais minutos no jogo de quinta-feira contra o Capivariano na Neoquímica Arena. Dorival Júnior pretende guardar a força máxima para o derby de domingo, também em Itaquera. Hoje, por exemplo, durante a parte aberta à imprensa na atividade aqui no CT Joaquim Grava, o Yuri Alberto e o Memphis Depay nem vieram para o gramado. Os próximos 2 jogos do Coringão serão válidos pelo campeonato estadual, literalmente dentro de casa. Se bem que, convenhamos, onde o Corinthians vai, a fiel torcida vai atrás. Fazia um tempinho que eu não me sentia do jeito que eu estou me sentindo aqui, né? Me sentindo em casa, num ambiente que todo mundo se gosta, num ambiente que todo mundo se ajuda. Bom, comentando essa chegada aí, né, do Caio César, que volta do Al Hilal, vem do Al Hilal para o Corinthians, 21 anos, e ele não considera que esteja dando um passo para trás. Eu também não, porque, poxa, com 21 anos, você está jogando no Corinthians, então o técnico da seleção olha ali para o Corinthians, vai para a seleção brasileira. Vocês acham que alguém insinuou que seria dar um passo para trás? Não, ele acabou dizendo isso, né, e com propriedade, claro, é um jogador novo ainda, e já com uma rodagem, passou também pelo Vitória de Guimarães, estava no Al Hilal, e assim, o que vai dar, Miller? A gente não sabe, claro, a gente não sabe, mas que ele tem estrela, tem. Porque já na final contra o Flamengo, ele entra e dá aquela, lembrando o doutor Sócrates, né? Dá aquela meio de calcanhar da bola para encontrar o Yuri Alberto. Pelo menos estrela ele tem. Já aplicou um outro chapéu também, não lembro, outro jogador do Flamengo. Com estrela ele tem. E o Corinthians precisava de um jogador de beirada de campo, um jogador veloz. Acho que é dentro da limitação, da realidade do Corinthians, Mineiro. Né? É o que tem para o mercado. A gente tem que acreditar e ver o que vai acabar acontecendo. A estreia foi boa, que diga a torcida corintiana. Fica mais uma vez provado, Michele, Rafa, que tamanho não é sinônimo de competência, até porque é a mesma história. O Lúcio Acosta, um jogador argentino que joga no Fluminense, ele é baixinho igual o Caio César. Com o treinador anterior, acho que o Renato Gaúcho, mano, ele não jogava. E quando chega o Zubeldia, o Lúcio, que é baixinho, pequenininho, é titular do Fluminense e muito bom jogador. O Caio César, ele tem muita habilidade. É um jogador inteligente.
Só que aquele passe que ele deu de costas, hoje em dia um jogador dá um passe de costas... Com a camisa do Corinthians, recém-chegado. É isso, tem na estreia. personalidade. Quer dizer, então ele demonstrou personalidade e também muita capacidade. É Quer isso dizer, aí. tem GPS nos pés. Então acho que é um jogador diferente. Ele vai jogar muito no Corinthians. Agora, é claro que o título, né? O título parece que o ambiente está maravilhoso e tal, mas a gente hoje Tá tem leve. muito rede social e eu tomei cuidado, e vendo tudo na rede social, vendo esses jogadores novos, como foram tratados pelos companheiros no voo da volta do Corinthians. Tem sei. muita coisa na internet, a gente mostrou aqui, né? E os jogadores, assim, não tava aquele clima de panelinha, não. Os caras brincando com o Gabriel, todo brincando com o Caio. O clima muito bom. Isso deixa o jogador à vontade para que ele, dentro de campo, possa tomar a decisão que tomou. Como disse o Miller, existem jogadores diferentes. Ele tá falando do Caio César, que é um garoto ainda e tal. Para ele dar ter a personalidade, dar um chapéu no jogador do Flamengo. Né? Tendo entrado nem entre os titulares uma decisão de título, estreando praticamente no Corinthians. Dá aquele toque na bola, ele tem personalidade. E para jogar no Corinthians, Miller, você sabe muito bem, já enfrentou o Corinthians, já vestiu a camisa do Corinthians. Para jogar no Corinthians, se não tiver personalidade, nego velho, não vira. E também competência, né? Porque dar um passe daquele, de costas, como eu disse, tem que ter muita competência, qualidade e percepção da jogada, né? Ele anteveu, o jogador tem que antever a jogada. Foi o que ele fez. Antes da bola chegar, ele já sabia o que ia fazer. Deu um passe de costas e colocou o Yuri na cara do Visão de gol. jogo, né, Exatamente. o Miller? Eu acho que ele tem... E olha, e falando de baixinho, né? Maradona tinha 1,65 m. Marcelinho Carioca, vamos pegar no Corinthians, 1,67 m, mais baixinho que o Caio César, que tem 1,68 m, né? Tão baixinho. E o próprio baixinho, sem, lógico, não estamos comparando. Pô, Mas Romário? Ou seja, quanto mede tamanho não baixinho? é documento, né? A gente não está Vou dar uma comparando olhada. os jogadores, só dizendo que tamanho no futebol não é documento, E não. importante, eu achei bonito ele contar dessa dispensa que ele teve, né, do esporte, justamente por causa da altura e essa superação. É isso. Né, não desistir, continuar batalhando. E outra, é um jogador que chegou, e não é discurso não, porque né, ele estava lá no mundo árabe e tal, e vem para o Corinthians, e ele fala, não vejo como um passo atrás não. Não vejo como um passo atrás da carreira, não. Vem para o Corinthians. Ele disse também, recentemente, falou, estou aonde gostaria de estar. Isso ajuda demais, né, Miller? Isso ajuda demais. Claro. E outra, quem falou isso é sem noção. O que passa atrás, um jogador que vem para um clube grande, não passa atrás jamais. Ainda mais o Corinthians. Ele tá dando vários passos à frente, até porque 2, 3 gols que ele faz, 2 partidas boas na Neoquímica, a torcida já abraça. Agora, é interessante que o Corinthians tem compromisso pelo Campeonato Paulista, e o Dorival, a gente vai falar mais sobre isso aí no programa. O Dorival, obviamente, por ser início de temporada, tá claro e evidente que tá mesclando a equipe, priorizando os jogos, tendo que escolher jogos. Ele escolheu a Copa do Brasil e, óbvio, acredito que daqui a pouco vai vir a informação, ele quer preservar, obviamente, para o clássico do final de semana. E aí, vai precisar desses jogadores mais jovens. Vai ter que abrir mão dos titulares um pouco e essa rapaziada vai entrar em campo, Miller. E ganhando minutagem, esse pessoal vai ganhando entrosamento, é tudo que o Dorival precisa, né? Não, o Silvestre já até trouxe no VT que vai preservar jogadores no jogo de amanhã por o clássico de domingo contra o Palmeiras. Em função da minutagem. Precisa tomar cuidado. Eu não gosto muito dessa, mas nesse de poupar, inteira, né? Mas nesse início de temporada, como está sendo feito, o Dorival e a comissão técnica do Corinthians estão agindo com muita correção. O Corinthians chegou inteiro para pegar o Flamengo, o campeão brasileiro, né? O todo badalado Flamengo. O Corinthians chegou inteiro e pôs o Flamengo, ó, no bolso. O Yuri e o Memphis nem treinaram. O Memphis, que apareceu na partida, muita gente reclamava de intensidade do Memphis. A gente viu o Memphis na defesa, dando carrinho, dando empurrão lá aos jogadores do Flamengo, ombro com ombro, e ainda fazendo muque. Então, o Dorival está trabalhando muito bem essa questão, Miller. Trabalhando muito bem essa questão de, nesse início de temporada, preservar os jogadores. E domingo tem Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. O mesmo time que começou o jogo lá contra o Flamengo, ele vai colocar domingo. Até porque vários jogadores do Corinthians estão fora de forma e ele vai colocar a molecada que tem sangue no olho, que tem vontade, Ranieri em especial, e o garoto lá da base. Esses dois vão jogar. O mesmo time que jogou contra o Flamengo vai jogar o Clássico, ele não vai mudar. O Romário tem 1,67 m, então você é mais alto que o Romário, fique feliz. E daqui a pouco a gente vai falar, o Corinthians está tentando trazer de volta o Anrileri, que terminou o contrato no final do ano passado, o mesmo salário. Daqui a pouco a gente dá mais informações. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. A apuração do nosso Alexandre Silvestre aí. Silvestre Stallone trazendo todas as informações. Baita reforço se confirmar. Vamos checar como é que a gente vai falar sobre isso depois. Gazeta Esportiva de hoje tem uma entrevista exclusivaça com o goleiro Hugo Souza do Corinthians. Dá uma olhadinha num trechinho. Vamos dizer que a gente joga com ódio, sabe? Com raiva, não, a gente não pode perder para esses caras de jeito nenhum.
Daqui a pouco você vai conferir a entrevista completa do Hugo Souza. Esse viu? foi só o briefing? Esse foi só o briefing. Adivinha do que ele está falando. De quem que ele está falando, será? Adivinha, vamos esperar para ver, mas adivinha. Não sai daí, são 18 horas e 21 minutos. Daqui a pouquinho você vai conferir a entrevista completa que a gente fez hoje com o goleiro Hugo Souza. Às 20h30 vai ter o clássico entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. De um lado teremos um paredão Hugo, do outro lado um outro paredão chamado Carlos Miguel, certo? Daqui a pouco eu vou perguntar para eles quem é melhor goleiro. Mas agora tem uma entrevista exclusiva do goleirão Hugo, campeão da Supercopa Rei, aqui para o Gazeta Esportiva. O ídolo alvinegro conversou com o repórter Marcelo Bazeja no CT Joaquim Grava hoje e mandou um recado sobre o clássico de domingo contra o Verdão. O derby é sempre bom de jogar. Vamos dizer que a gente joga com ódio, sabe? Com raiva, Não, a gente não pode perder para esse cara de jeito nenhum. A mentalidade para o clássico contra o Palmeiras do próximo domingo explica os 3 títulos em menos de 2 anos no Corinthians. A gente não tem a mesma condição, a gente não consegue comprar os mesmos jogadores, a gente não consegue gastar o mesmo dinheiro, mas com o calor da torcida, com a vontade, com a força do elenco, eu acho que isso diferencia demais. Você vencer quando é muito difícil vencer. Em pouco tempo, Hugo Souza se transformou em unanimidade no clube, fruto não só dos troféus alcançados, mas também da postura em campo com a camisa do Timão. Desde quando cheguei aqui no Corinthians eu falei que minha vontade era fazer história no clube, e é o clube que me abraçou na hora que eu precisei. E eu falei, cara, a única forma que eu tenho de devolver essa gratidão é dando minha vida dentro de campo. No último domingo, o título da Supercopa Rei em cima do Flamengo abrilhantou ainda mais a trajetória de Hugo Souza no Corinthians. Antes, o goleiro já havia sido um dos protagonistas da conquista da Copa do Brasil e também fez parte do time que bateu o Palmeiras na final do Paulistão, encerrando um jejum de títulos que já durava 6 anos. Eu cheguei no momento que o clube estava totalmente desacreditado, todo mundo achando que ia cair. 1 ano e meio depois, a gente tem 3 títulos que mostram o peso que essa camisa tem, o quão grande esse clube é e o quanto esse elenco se fechou para fazer as coisas darem certo, independente do momento que a gente estava vivendo. Diz aí, muita gente vem especulando não só você, mas também outros protagonistas do elenco fora do clube, como Memphis e Yuri Alberto. Você costuma conversar com o Memphis, com o Yuri, sobre a possibilidade até de permanecerem por mais tempo no Corinthians, depois de todas essas conquistas recentes, depois de todos esses momentos especiais vividos juntos? Cara, a gente tem contrato aqui e a gente quer muito continuar vencendo. A gente quer muito continuar colocando o Corinthians onde ele merece, no patamar que ele merece, porque esse clube merece demais viver tudo isso, vivenciar, essa torcida merece vivenciar títulos, troféus, conquistas. O desejo de Hugo em permanecer no Corinthians tem a ver com sentimento, e um deles é a gratidão. Foi defendendo o clube que o goleiro chegou à seleção brasileira e hoje vive a expectativa de disputar uma Copa do Mundo. Eu vou trabalhar muito todos os dias para que eu esteja lá. É o maior sonho da minha vida, é o maior objetivo da minha vida hoje. Eu durmo e acordo pensando nisso, a minha rotina é por isso. Uma coisa que foi tão distante há 1 ano e meio atrás e hoje está tão perto de mim, mas eu vou trabalhar demais para que eu possa estar lá. E eu espero que ele tenha gostado também do que ele viu domingo. A seleção brasileira e a Copa são sim prioridades. Porém, mais que isso, o sonho de recolocar o Corinthians no lugar que merece é o que motiva o goleiro a permanecer. Eu estava falando isso com o Yuri depois no avião. A gente estava sentado do lado, eu falei, mano, imagina ganhar uma Libertadores aqui. Que loucura que vai ser, mano. A gente vai parar São Paulo, o Brasil inteiro. Legal, exclusivo goleirão Hugo aqui no Gazeta Esportiva. Permanência dele no Corinthians é fundamental para o sucesso dessa equipe
porque ele garantiu aí até a metade do ano e agora, será que fica até o final do ano? Ah, seria sensacional para o Corinthians. Ele parece que nasceu no Corinthians. Falei isso para ele na entrega do troféu Mesa Redonda. A identidade que ele tem com o Corinthians. Chegar, pegar a tarja de capitão, ser campeão com o título, chamar a responsabilidade com o time ameaçado pelo rebaixamento. O contrato é até 2029. O Corinthians tem que fazer tudo para tentar segurar o Hugo. E não tem nem dúvida entre o Hugo e Carlos Miguel. O Hugo é disparado. Eu sou muito mais o Hugo do que o Carlos Miguel. E não deve nada para nenhum goleiro da seleção brasileira. Para mim, o Hugo tá na Copa já. Ah, tanto é que deve ir para a Copa. A gente está na torcida aqui, né? Para que o goleirão vá para a Copa. Pessoal. O Corinthians negocia com o Flamengo, né, o empréstimo do volante Alan. Só que a situação está muito parecida com a do Alisson, né, que joga no São Paulo e quase se transferiu para o Corinthians. Por quê? O Flamengo pede uma compensação financeira. Me falaram que os valores são semelhantes, parecidos com o que o São Paulo pedia, né, para a liberação do Alisson, e o Corinthians não quer pagar essa grana. E novamente é um pedido do técnico Dorival Júnior, assim como ele pediu o Alisson, ele pediu o Alan. O Flamengo está exigindo uma grana, né? Antes da final da Supercopa, o Flamengo até acenou que liberaria o jogador no empréstimo gratuito. Depois da final da Supercopa, o Flamengo meio que recuou, falou, não, só vamos liberar, né, se realmente pagarem uma compensação financeira e arcarem com 100% do salário do jogador. A diretoria do Corinthians conversou lá com o BAP, falou, o Corinthians não tem dinheiro, não dá para pagar nada agora, vocês estão com o jogador aí encostado, libera ele para nós. Houve um papo bem sutil e um papo bem amigável, né, entre a cúpula corintiana e o BAP, enfim, a diretoria do Flamengo, mas o Flamengo, por enquanto, né, está pedindo essa compensação financeira para liberar o Alan, por empréstimo até o final do ano, não é liberar em definitivo, e o Corinthians não quer pagar essa grana, é uma grana semelhante a que o Corinthians também tinha que pagar para ter o empréstimo do Alisson. E aí só mudou de jogador, né? Então o Corinthians não vai o Corinthians também está irredutível e aceita até contratar o jogador por empréstimo, mas com o Flamengo liberando de graça e o Corinthians pagando aí o salário dele. O Corinthians entende que ajudou o Inter, que ajudou outros clubes em caso de empréstimos, como foi o caso do Félix Torres. O Corinthians entende que é um jogador emprestado e que seria, né, não seria nenhum absurdo o Flamengo e nenhum mau negócio, o jogador seria valorizado no clube, o Flamengo emprestar o jogador sem cobrar nada pelo empréstimo. Então o Corinthians se mantém irredutível, o Flamengo também, por enquanto a negociação travada, né, pode destravar se alguém aí ceder, né, e aí sim o Alan poderia ser jogador do Corinthians, tá? Mandaca, como eu falei no almoço com a Fiel, Juventude pede 10 milhões, o negócio realmente acaba sendo um pouco inviável. O Alan é a bola da vez, mas também tem essa questão aí da liberação, tá certo? O Corinthians desistiu da contratação do atacante Kaique, do Bahia. Nas últimas horas, a diretoria do Timão informou os envolvidos na negociação que não tem mais interesse em contar com o atleta em seu elenco. Embora ainda busque um reforço com as características de Kaique, o Timão não quer avançar em qualquer negociação com o Bahia, nem mesmo por empréstimo. A cúpula do Clube do Parque São Jorge não tem boa relação com o tricolor de aço por conta do caso Cauê Furquim, ocorrido no ano passado. Além do atrito nos bastidores, o Corinthians entendeu que a última temporada de Kaique não foi atrativa, considerando o período no Sparta Rotterdam da Holanda e a passagem pelo Bahia, foram 54 jogos com 2 gols marcados e 7 assistências. Agora, o Timão volta ao mercado em busca de um reforço com características de velocidade e drible para melhorar o rendimento do sistema ofensivo. Até aqui, o clube assinou com 4 nomes nesta temporada: Gabriel Paulista, Matheus Pereira, Pedro Milans e Caio César. O Corinthians retoma conversas pela renovação de Angileri. O Corinthians retomou as conversas pela renovação do lateral esquerdo Fabrício Angileri. O argentino, de 31 anos, deseja permanecer no clube e age nos bastidores para facilitar um acerto. A diretoria oferece um novo vínculo até o fim de 2026. Angileri não recebeu propostas desde que deixou o Timão, em dezembro,
e mantém o condicionamento físico com preparadores particulares. O técnico Dorival Júnior considera o lateral como peça importante do elenco que conta com o titular Matheus Bidu e Hugo no setor. A diretoria mantém contatos frequentes com os representantes de Angileri e as conversas podem evoluir nos próximos dias. Contratado no ano passado, Angileri fez parte do grupo que conquistou os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil em 2025. O contrato do argentino iria até o fim de dezembro e, sem um acordo com o Corinthians pela renovação, o lateral ficou livre no mercado. Internamente, a diretoria do Timão argumentou que o pedido financeiro dos empresários de Angileri era alto, além da capacidade do clube. De lá para cá, o lateral permaneceu com a família na Argentina, aguardando a chegada de novas propostas, que não vieram. Sem jogar e sem previsão de assinar com outro clube, Angileri procurou o Corinthians para reabrir as negociações. O Timão quer o atleta em seu elenco, mas desde que caiba no orçamento traçado para 2026.